Eu começo esse vídeo aqui fazendo uma pergunta aos pais, aos avós, principalmente. Como é que vocês estão lidando com as crianças fora da escola nesse período de pandemia, nesse período de isolamento social? Será que vocês estão lidando da maneira correta, adequada para as condições atuais? Bem, é sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo. Meu nome é Ademar Oshiro. Sou graduado em Engenharia Civil, Matemática e Pedagogia. Trabalho aqui no Japão já há 13 anos na área da educação e, baseado não apenas nessa minha experiência, mas também na experiência de vários outros profissionais na área da educação do Japão e do Brasil, eu montei essa lista de dicas, não para que vocês sigam, né? Não é para ser algo rigorosamente ser seguido, mas vai servir de parâmetro para cada pai olhar e falar, bom, acho que estou errando aqui ou estou acertando ali. Enfim, são dicas, tá, de pessoal, do pessoal que realmente entende do assunto e eu vou estar aqui compartilhando com vocês nesse vídeo. Então, vamos aí para as 12 principais dicas. A dica número 1 é com relação à interação dos pais junto à escola, com relação ao ambiente virtual com que a criança vai trabalhar nesse período. Então, é necessário que, primeiro, o pai conheça bem a plataforma com que a escola vai trabalhar. Ah, mas o pai não vai utilizar sim, mas muitas vezes a criança não tem idade ainda para entender direito o acesso, de como acessar, enfim, como trabalhar nessa plataforma. Então, é necessário que o pai conheça também a ferramenta com que a escola vai trabalhar. Segundo, veja, junto aos professores, qual é o critério de trabalho de cada um deles com suas disciplinas. Por exemplo, matemática vai utilizar uma técnica, geografia, história, uma outra. Enfim, cada professor, cada disciplina provavelmente vai criar aí sua metodologia para passar o conteúdo aí para os seus filhos. Tá? Então, é muito bom entender, né, de como será feito esse ensino aí à distância. Outra coisa também é verificar junto à coordenação da escola com relação às avaliações. Como será feita a avaliação, qual será a forma, tá? Os trabalhos, como serão feitos, enfim, inteirem-se dessa todas as ferramentas que vão ser utilizadas nesse período. É muito importante. Então, o primeiro item trata-se exatamente dessa parte aí, ok? Então, vamos para a segunda dica. A dica número 2 é com relação aí à rotina das crianças. Senhores pais, senhores avós, não quebrem a rotina, independente de estar em casa ou não. O único horário que talvez pode ser um pouquinho mais flexível são com relação a acordar, né? Porque ele pode dormir um pouco mais, porque teria o tempo de transporte que ele vai ganhar, tá? Mas com relação ao horário de lanche, horário de almoço, horário de dormir principalmente, tem que ser mantido rigorosamente no mesmo esquema de antes, tá? Até porque numa eventual volta ele não vai ter problema de readaptação, ok? Então mantenham aí os horários como antes. Vamos então agora para a dica número 3.
A dica 3 consiste aí com relação a materiais. Pessoal, todos vocês receberam, né, no início do ano ou no decorrer do ano os horários aí de aula. Então, a criança já deve ter na sua cabeça quais são as matérias do dia seguinte. Tá? Então, com isso aí, um dia antes, né, já deixe separado todo o material que vai ser utilizado no dia seguinte. E já deixa ali sobre a mesa que vai ser trabalhado. Claro que isso depois das atividades feitas do dia, ok? Então, é importante que os pais acompanhem, pelo menos no início, né, essa organização. A partir do momento que ele já se conscientizar dos horários, né, da ordem das matérias, deixe que ele faça isso sozinho, sem a sua interferência, ok? Esse momento é um grande momento para que ele também aumente um pouco mais a sua responsabilidade sobre as suas atividades, ok? Vamos para a dica agora número 4. Dica 4. Dica 4 é com relação ao local onde o teu filho vai estudar. Geralmente, o pessoal estuda no próprio quarto, onde normalmente tem uma escrivaninha para ele estudar. Então, isso daí seria uma boa, desde que o seu quarto tenha uma boa iluminação. Se não tiver, é preferível que ele mude de ambiente, porque ele vai ficar um tempo maior agora. Né? Porque a escrivaninha de casa normalmente é para tarefas rápidas, então ele não fica muito tempo ali. Então, caso a iluminação do teu quarto não seja muito legal, mude para um ambiente mais claro, onde a luz natural, a luz do dia, a luz do sol, ela ilumine o ambiente melhor do que num outro quarto mais fechado, tá? Então, essa dica é importantíssima, até para que a produtividade do teu filho aumente aí num ambiente mais claro e mais tranquilo também, ok? Vamos para a dica número 5. Dica número 5, com relação à aula propriamente dita. Se a aula não for online, né, se for um vídeo gravado, a criança tem que estudar ou assistir ela integralmente. Tá? Não adianta assistir só um pedacinho e fingir que assistiu a aula toda. Não. Muitas vezes a parte mais importante da aula está exatamente nos minutos finais do vídeo, né, onde a professora dá as dicas finais ou a conclusão da teoria que ela está explicando lá. Então, fique atento para esse tipo de comportamento das crianças, tá? Porque às vezes, por não ter o hábito de assistir aula por vídeo, eles acabam realmente se enjoando e acabam se cansando muito rapidamente. Então, fiquem de olho nesse aspecto aí. Se a aula for online, né, a professora ou o professor estiver online, vai ter um momento em que a própria criança estiver com dúvida, já pergunta, tá? Então, é necessário que haja essa interação, não importa a forma que vai estar sendo dada essa aula, tá? E claro que se for um vídeo já previamente gravado, vai ter um momento que o professor vai ficar de plantão, né, em algum horário pré-estabelecido pela escola. Então fique atentos para esse detalhe também, ok? Dica número 6.
A dica 6. Dica 6 é uma das mais importantes, se não a mais importante, no quesito aprendizado. Pessoal, toda criança, qualquer estudante, quando se estuda determinada disciplina, não é só na base da leitura. Muitos poucos conseguem memorizar ou assimilar realmente a matéria só lendo. É muito raro. Principalmente se for a parte de exatas. Matemática, física e química não se estuda só lendo. É impossível fazer cálculo só lendo, tá? Então, é necessário que sempre tenha do lado do monitor uma anotação, seja em forma de caderno ou um rascunho, uma folha qualquer, um fichário, não importa. Tem que ter lá uma anotação, uma lapiseira aí para ir anotando tudo, tá? Como normalmente as aulas são em vídeos previamente gravados, então vai anotando, dá um pause, pega o tema principal e vai destrinchando dessa forma aí, tá? Então, uma das formas de aprendizado, de memorização, é que o aluno escreva no papel tudo que for dado durante a aula, ok? Então vamos para a dica número 7. Dica número 7. Ou dica polêmica essa daqui, vocês já vão entender por quê. Olha só, existem duas situações, né? Ou os pais estão fora de casa ou estão presentes, né? Pais que estão no regime de home office, claro que vai dar para trabalhar em casa, vai criar uma situação. Agora, quando os pais estão ausentes, né, estão trabalhando fora, claro que a criança pode controlar aí o teu espaço e o ruído externo que pode ser gerado, tá? Há necessidade, para que a criança desenvolva, há necessidade que haja bastante silêncio, tá? Música. Pode ouvir música estudando? É claro que na escola não é permitido. Em casa, principalmente adolescente, adora música, então ele vai querer estudar. Mas cuidado, né? Uma coisa é estudar uma música num volume lá nas alturas. Outra é você ouvir bem moderadamente, bem num volume muito baixo, tá? Então, procure usar o bom senso nessa questão de música. Agora, uma coisa que é impossível estudar é com a televisão ligada. Não dá para estudar com a televisão ligada. Tá? Então a televisão é um inimigo número um. Outra coisa é o tal do videogame. É por isso que eu falei, é um tema muito polêmico. É difícil, se o filho estiver sozinho em casa, é difícil alguém garantir que ele não vai utilizar o videogame durante a aula. Então, gente, eu até peço opinião aí dos pais, né? Escrevam aí nos comentários abaixo se alguém tem alguma solução, alguma dica para evitar que o filho utilize o videogame durante o período escolar, tá? Eu, enquanto diretor que fui, eu tive muitos casos, assim, com pais reclamando de como fazer com que o filho deixasse de usar o videogame. Eu, eu, eu não tinha assim uma solução, né, imediata. Cada caso era um caso mesmo, porque existem filhos que eram teimosos, né, não bastava na base do diálogo. Aí eu falava, pai, vai ter que tirar o videogame dele, não tem outro jeito, né? E em alguns casos até funcionou. Ou até na base da ameaça, olha, se você não estudar, eu vou tirar o videogame. Então, cada pai conhece o seu filho, utilize aí a melhor forma, tá? E, como eu disse, se alguém tiver uma sugestão, por favor, envie aí pra gente, tá? De como lidar nessa situação. Porque não existe uma regra para solucionar isso aí definitivamente. Outra coisa é quando os pais estão presentes. É claro que quando os pais estão presentes é mais fácil controlar, inclusive,
a questão disciplinar aí dos filhos. Porém, a questão de presença dos pais é a questão da conversa, por exemplo. É inevitável, pai e mãe vai conversar, né? Isso, querendo ou não, vai desconcentrar a criança, tá? Pai que trabalha em sistema de home office em casa, pode trabalhar junto com o filho ali na mesma mesa? Claro que pode. Porém, gente, normalmente quando está em regime de home office, o pai tem que trabalhar ou falar com o chefe ou falar com o subordinado, né? Tem que ligar. Isso aí, uma ligação de celular, por exemplo, do lado da criança que está estudando, vai desconcentrar, porque a criança vai ficar prestando atenção na conversa. Enfim, não vai prestar. Então, vocês utilizem o bom senso dentro de casa. Pais que trabalham em regime home office ou separa num ambiente totalmente diferente do filho, ou se trabalhar junto, que não interfira, né? Não faça o seu trabalho interferir na concentração da criança, ok? Então, como eu disse, é um tema bastante polêmico e eu gostaria é, de ouvir opiniões de vocês a respeito e soluções, né? Se alguém tiver alguma solução, fala, olha, eu resolvi dessa forma, então por favor escrevam aí, até para orientar os demais aí, né? Os pais que estão assistindo o vídeo aí, ok? Então vamos agora para a dica número 8. Bem, a dica 8 é com relação à grade horária. É importante que os pais tenham em mãos, né, junto com os filhos, do planejamento escolar com relação ao calendário. É preciso que o pai saiba, né, os dias de entrega de trabalho, por exemplo, né? Porque por mais que a gente queira dar responsabilidade para a criança, tem casos assim que ela esquece, a professora liga para o pai e fala, olha, teu filho não entregou tal coisa. Então, é bom você ter uma agenda, né, um calendário com toda essa programação de entrega. Porque agora, com essa crise da pandemia, todos os professores vão estar marcando as datas já com bastante antecedência da entrega de trabalho, do dia da avaliação, tá? Então, fiquem atentos nesse item de calendário, tá? Peçam para a escola, né? Cada escola tem seu calendário e peçam para a escola enviar para vocês. Não precisa nem ser em forma de papel, pode estar na própria plataforma aí que vocês vão estar utilizando. Beleza? Então, essa dica é tranquila, mas muito importante. E principalmente no dia da avaliação, tá? Para que vocês possam acompanhar os estudos dos filhos. Beleza? Então vamos agora para a dica número 9. Bem, a dica número 9, ela é uma dica, sim, claro, como todas as outras, importante, mas essa também é muito importante. A dica número 9 trata sobre a consequência dessa pandemia, tá? Nesse é um momento, como dizem, né? Diz o velho ditado, há males que vêm para o bem, mas não gostaria que fosse tão radical assim, né? Dessa forma como chegou esse vírus aí. Revolucionou o mundo, né? Mudando conceitos, mudando comportamento. E dentro do seu lar também há necessidade de se adaptar a essas consequências. Uma delas que é muito importante é fazer com que seus filhos entendam da
responsabilidade que aumentou também para eles. Porque agora a escola não pode mais estar é, dando aquela atenção presencial que ela dá quando dentro do ambiente escolar. Então, todo o monitoramento da escola agora é de longe, então não dá para controlar, por exemplo, o desenvolvimento da criança tão de perto como gostaria. Então, fica sob a tutela dos pais agora também essa responsabilidade, infelizmente, tá? A escola não pode assumir essa parte. Então, comece a conversar bastante com a criança no sentido de fazer com que ele se sinta responsável, mais responsável pelos seus atos, tá? Então, a tarefa tem que ser feita, tá? Não é como obrigação, mas ele tem que ter a responsabilidade dele fazer espontaneamente todas as atividades escolares para o próprio bem dele, tá? Para que ele ou ela, né, naturalmente, estou falando dos filhos em geral, sejam profissionais competentes, tá? Estejam preparados num mercado que realmente cada vez mais, olha só, é impressionante, né? Eu não sei como vai ser o nível de competitividade entre os profissionais no futuro. Então, quanto mais capacitado for o profissional, maiores serão as chances dele se sobressair. Então, é disso que você tem que começar a conversar com os filhos, mostrar que a vida dele, o futuro dele, depende das atitudes que ele tomar nesse instante, principalmente num momento tão crítico como nós estamos vivendo. Ok? Então, converse bastante e quem quiser pedir opiniões aqui nesse canal, pode pedir, tá? A gente está aqui exatamente para tentar ajudar ao máximo todos os pais, não importa onde estejam morando. Beleza? Então, feito isso, também, claro, quem quiser comentar aqui embaixo, fiquem à vontade, gente. Pode escrever, vamos fazer aí uma mesa redonda, tá? Vamos conversar e tentar todo mundo ajudar um ao outro, que é a nossa intenção. Beleza? Tá, então vamos aí agora para a dica número 10. A dica número 10 se refere basicamente aí à questão da criatividade das crianças. É recomendável que os pais não interfiram muito quando a criança está fazendo sua atividade. Interfere no sentido assim de ensinar como se faz ou mudar o modo, né, de estar fazendo uma determinada tarefa. A não ser que em casos muito extremamente graves, onde você percebe que existe realmente uma anomalia aí no comportamento, aí você interfere aí de uma forma adequada. Porém, no cotidiano, vocês deixem que ela façam com a sua percepção e com a sua habilidade. Ok? Outra coisa importante é com relação aos horários, né? Principalmente aí os pais que estão sob o regime de home office, façam com que os intervalos de vocês coincidam com o intervalo de seus filhos. Isso é muito salutar, é muito agradável para a percepção infantil. Um conselho também importante são para os avós que eventualmente estão cuidando aí dos netos. Procurem não quebrar as regras dos horários. Eu sei que para os avós é muito difícil aí negar aí qualquer pedido dos netos, mas façam o que eles entendam que eles estão em período escolar, em horário escolar, e as regras não devem ser quebradas, tá? Então, eu sei que é muito difícil aí para os avós dizerem não, mas excepcionalmente em horário escolar, procurem manter rigidamente esse horário, ok? Vamos então agora para a dica número 11.
Atividade 11 se refere também a um tema relativamente polêmico. É com relação às atividades domésticas, tarefas domésticas a ser executadas pelas crianças. Aproveitando, né, como as crianças agora têm muito mais tempo disponível, é importante que vocês incentivem no sentido de fazer as tarefas mais simples, pelo menos, tá? Tipo, arrumar a sua cama, preparar o teu ambiente de trabalho, limpar o teu ambiente de trabalho, lavar sua louça, enfim, tarefas que é bastante tranquilo para uma criança fazer, tá? Dependendo da faixa etária, ela pode até cozinhar, dependendo do caso. Ok? Então, essa dica, embora ela tenha uma certa polêmica, alguns pais com espíritos mais super protetores não permitem que ela faça. Mas eu, baseado aqui na experiência que eu tenho aqui no Japão, onde as crianças, desde pequeno, na pré-escola, eles já fazem essas tarefas na própria escola. Né? E isso aí tem um reflexo direto sobre a formação da criança no futuro. Tá? Então, essa dica é importante para na questão da independência futura de uma criança. Dica número 12, a última dica deste vídeo. Bem, vamos partir então agora para a última dica, dica número 12, porém não menos importante, tá? Porque se trata de lazer. Lazer das crianças junto aos pais, principalmente. É importante, pais, que essa atividade seja feita em conjunto, principalmente nesses momentos de período de pandemia, onde tudo está restringido, né? Shoppings, praias, enfim, todas as atividades externas que antes eram normais, agora estão com restrições e isso prejudica bastante qualquer iniciativa nesse sentido. Então procurem, dentro do seu espaço doméstico, criar aí também um ambiente de muito lazer. Temos como exemplo leitura de livros, filmes, música, passeios aí no entorno de sua casa, no seu playground, né, também. Enfim, existem aí uma infinidade. Cada pai pode usar seu ambiente, né, criar o seu espaço de lazer e valorizar muito esses momentos agora junto aos filhos. Ok? Então, feito isso, vamos partir agora para os comentários finais.